Salve pesados, tudo bem? Aula de hoje sobre ideologias do século XIX. Um modelo de vídeo diferente, vocês só ouvirão meu áudio e as imagens serão reproduzidas aí de uma maneira bem dinâmica, espero eu, para agradar a todos vocês. Quando nós falamos de ideologias do século XIX, nós devemos entender primeiro, elas surgem num movimento de revolução industrial. Então, para os pensadores da época, era uma maneira de entender quais eram as transformações que estavam acontecendo pós-revolução industrial. Terão alguns pensadores que irão defender o capitalismo, outros que irão criticar esse acúmulo de riquezas, criticar esse capitalismo, e é sobre esses pontos que nós vamos fazer e de que forma eles influenciaram em outros aspectos da história, principalmente dentro desse contexto, certo? Vamos começar pelo liberalismo, e quando nós falamos em liberalismo, o primeiro nome que vem à nossa cabeça é Adam Smith, o desenvolvedor desse modelo liberal. Mas, professor, o que é o liberalismo? O nome já diz, o nome tem a relação com liberdade. E quando falamos de liberalismo, é uma relação de não intervenção do Estado na economia. Então, seria o Estado tornar, ou melhor dizendo, deixar as empresas, as construtoras, qualquer tipo de empresa, as empresas que estavam envolvidas naquele ramo industrial, livres dentro do mercado, dentro do comércio, certo? Possibilitando a elas, assim, ter um maior lucro e também causando, por consequência disso, uma exploração em cima do trabalhador, certo? Onde as empresas abusavam da mão de obra do empregado, do operário, do proletário, para que assim eles pudessem arrecadar a maior quantidade de lucro. Adam Smith, como desenvolvedor do pensamento liberal, ele está em defesa do capitalismo. E ele vai dizer que esse liberalismo econômico, essa história de livre mercado, possibilitar várias empresas fazerem vários produtos ou produtos iguais, cada empresa fazendo o seu, para que haja então uma concorrência. Nós pegamos sempre como exemplo o celular. Você tem hoje, por exemplo, a Apple, a Xiaomi, a Samsung e a Motorola, talvez as quatro principais empresas que fabricam celular. Elas são concorrentes no mercado. Por serem concorrentes, cada empresa terá que fazer um produto melhor para que o seu produto, sendo melhor, seja mais vendido. Sendo mais vendido, gerando mais lucro para ela como empresa. Ok? Então esse pensamento liberal não é de agora, não é com o celular. É desde lá de trás, no século XIX, desenvolvido então por Adam Smith. Ok? Outro ponto do liberalismo foi desenvolvido por Thomas Malthus, a famosa teoria malthusiana. Esse personagem histórico, ele vai desenvolver um outro personagem que é dentro do ramo das HQs, personagem Thanos. Vamos entender como que funciona. De acordo com Thomas Malthus, o número da população ela ia crescer muito mais do que o número de recursos ambientais, ou seja, você teria mais pessoas do que a produção de alimento. Essa diferença entre alimentos e pessoas que vocês estão vendo no gráfico aí geraria por consequência fome, miséria, crises sociais, ok? Porque muitas pessoas não teriam acesso a esses alimentos, uma vez que tem mais pessoas para pouco alimento. Se nós entendermos ou lembrarmos um pouco da história das HQs, o personagem Thanos ele repara isso também, que há muita gente no universo para pouco recurso que o universo dispõe. Sendo assim, ele estala os dedos para que metade da população se desfaça, ou metade da população do universo deixe de existir. Dentro da teoria malthusiana, o Estado ele deveria manter a ordem social, ou seja, o Estado deveria criar estratégias para que não acontecesse esse colapso de ter muitas pessoas para pouco alimento, certo? Esse é o aspecto do liberalismo, que defende o capitalismo. Agora nós vamos ver um aspecto do socialismo, que é totalmente contrário a esse espírito liberal ou a esse modelo capitalista. Nós temos duas vertentes. A primeira é o socialismo utópico. O que é o socialismo utópico? É um socialismo que você desenvolve, pensa numa ideia para você ter uma sociedade mais dividida, com menos desigualdade social, mas que você não coloca uma proposta que possibilite você chegar a essa sociedade. É como o exemplo que eu dei em sala de aula. Você pensa num bolo, mas você não sabe a receita, você não desenvolve ingredientes para que você chegue nesse bolo perfeito que você está pensando. Esse daí é o socialismo utópico.
Dentro desse cenário surgem três pensadores: Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. O Saint-Simon dizia que intelectuais, uma sociedade intelectualizada, geraria igualdade. O Charles Fourier vai dizer que tem que existir falancérios. O que seriam falancérios? Uma comunidade baseada no cooperativismo, na ajuda mútua entre os membros dessa comunidade. E o Robert Owen vai falar belíssimamente contra a exploração do proletariado, ou seja, contra a exploração do operário, certo? Esses aí são os membros do socialismo utópico. Importante mesmo é nós identificarmos e entendermos o que é o socialismo científico, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, que estão aí na imagem. Os dois são contrários ao acúmulo de riquezas, ou seja, são contrários ao capitalismo. Dentro dos seus escritos, o primeiro ponto que nós devemos destacar é a questão da luta de classes. De acordo com eles, ao longo da história, sempre houve um dominante e um dominado. Vamos lá. Dentro do feudalismo, nós tínhamos um dominante. Quem era? O senhor feudal, por ter posse de terras, por ter muitas terras. Quem era o dominado, por consequência, era o seu servo. Dentro da sociedade que eles vivem, da Revolução Industrial, nós também tínhamos um dominante. O burguês, o empresário, o dono da fábrica. E por que ele era o dono da fábrica? Por que ele era empresário? Por que ele era o dominante? Por ele ter capital, por ele ser controlador dos meios de produção, aquilo pelo qual gera o meu produto. Ele era o dono da fábrica, da propriedade, ele era o dono das ferramentas, ele era o dono da matéria-prima. Por consequência, eu também tinha um dominado. E de acordo com Marx, o dominado era o operário, certo? Numa sociedade socialista, isso também aconteceria, uma vez que o Estado teria tudo. Então o Estado seria dono de todas as propriedades, enquanto o povo não teria nada e trabalharia para esse Estado. Só que dentro do socialismo, de acordo com Marx e Engels, haveria uma divisão das riquezas para esse povo. Então, na verdade, seria tudo controlado na mão do Estado e o Estado daria de acordo com a necessidade da população. Onde não haveria, então, professor, essa questão da luta de classes, segundo Marx e Engels, somente no comunismo, onde você não teria Estado e o nível de mentalidade das pessoas, elas chegariam a um nível em que elas dividiriam todas as riquezas da população. Todos eles trabalhariam para dividir as riquezas, certo? Além da luta de classes, os dois vão falar também sobre a mais-valia. O que é? É o trabalho do operário que não é pago pelo patrão. Então vamos lá. Um operário na fabricação de um carro, ele ganha R$ 2.000 por mês. Então, um operário que trabalha numa metalúrgica que faz peças para carro, certo? Essa peça que ele ajuda a fabricar, ela vai ser vendida no mercado por R$ 3.000. Tudo bem? Vamos dizer que na produção daquela peça, esse operário ganhou R$ 10. Essa diferença de de R$ 2.990 é o que Marx chama de mais-valia. É a diferença entre o valor do produto e o salário do trabalhador que fabricou aquele produto. Isso aí é onde Marx vê que há uma exploração do empresário sobre o operário, certo? Diante desse cenário, nós também podemos chamar que essa diferença do valor do produto para o valor da mão de obra, para o empresário não é mais-valia, mas sim o lucro. É aquilo que ele vai pegar sendo o lucro dele, uma vez que ele é o proprietário dos meios de produção. Ele é o dono da propriedade, ele é o dono das ferramentas, ele é o dono da matéria-prima, certo? Então, para Marx e Engels era mais-valia, algo que era a exploração do operário. Para os defensores do liberalismo, isso daí é o lucro e não seria nada mais justo do que esse empresário ter esse lucro, ok? Vamos lá. Dentro do socialismo científico, desenvolvido por Marx e Engels, nós teríamos uma questão de desenvolvimento desse socialismo, ok? Então iniciaria-se primeiro por uma revolta armada, onde os operários pegariam em armas, tirariam os empresários do poder, tirariam o governo e eles assumiriam assim o poder, numa famosa ditadura do proletariado, certo? Haveria então um partido dos trabalhadores e esse partido dos trabalhadores comandaria a sociedade na época. Até que depois de um tempo eles conseguissem abolir, acabar com esse partido dos trabalhadores uniformemente, todo mundo querendo acabar com esse partido dos trabalhadores, para assim chegarmos no comunismo, numa divisão igualitária das riquezas, onde não seria necessário
a presença do Estado. Tudo bem? Devemos citar o quê? Sociedades socialistas existiram e ainda existem. Sociedades comunistas, podemos afirmar que nunca houve uma sociedade comunista. Por quê? Todas as sociedades tiveram sim a presença do Estado. E a partir do momento que eu tenho Estado, eu não tenho comunismo. O comunismo em si é quando você não tem mais a figura do Estado e as riquezas são divididas igualitariamente entre a população. Certo? Vamos lá. Passando para o próximo ponto, a gente entra no anarquismo. A palavra anarquia, ela significa ausência de autoridade. E dentro do contexto dos anarquistas, eles são contrários tanto às leis quanto à religião. Porque eles dizem que as leis e a religião são limitadores da liberdade. Então, por exemplo, na escola disse o quê? É proibido usar celular. Essa lei de proibir usar celular está limitando a liberdade dos alunos em poder usar o celular, certo? A religião, por exemplo, diz assim: o homem não poderá casar-se com duas mulheres ao mesmo tempo. Está tirando a liberdade do homem, nesse caso, de casar-se com duas mulheres. Não estou dizendo que isso é certo ou que é errado. Só estou explicando que dentro do sentido, dentro do cenário dos anarquistas, as leis e a religião, elas limitam a liberdade. Eles também tinham pensadores importantes. Os dois deles, Pierre-José Proudhon e Mikhail Bakunin. O Proudhon vai falar sobre um cooperativismo sem existência de classes sociais. Já o Mikhail Bakunin vai ser um pouco mais radical. Ele vai querer a extinção, ou seja, a eliminação do Estado através de uma revolta armada, bem parecido com a ideia do socialismo do Karl Marx. Certo? Esses aí são as principais ideologias dentro desse cenário. Agora a gente entra para as duas últimas, para a gente finalizar. O nacionalismo, que era o quê? Era um sentimento muito forte que estava surgindo naquela época na população. Era o sentimento de pertencer à mesma nação, de acordo com rastros culturais, étnicos. Isso daí acabou gerando alguns conflitos para a unificação de alguns países, principalmente Itália e Alemanha. Eram países que eram divididos em grandes reinos, ou melhor dizendo, em pequenos reinos. Só que esses reinos eles tinham uma uniformidade, eles eram todos muito parecidos. Vão gerar alguns conflitos, mas isso daí nós explicaremos numa próxima aula. Fiquem só com isso. O nacionalismo é o sentimento de pertencer à mesma nação. Por fim, nós temos a doutrina social da igreja. Estavam havendo muitos problemas naquela época. E o Estado, o país, ele olhava para a igreja e não via na igreja uma resposta, sabendo que ainda mantinha-se uma estrutura de que a igreja é o cerne da educação, a igreja é o pilar da educação, da sabedoria, do conhecimento e é quem vai nos dar a resposta. Então a igreja vai fazer o que dentro desse cenário? Ela vai se posicionar contra a exploração do trabalhador, mas isso não quer dizer que ela apoia o socialismo. Quer dizer que ela não é a favor de explorar o operário, mas também que ela é contra essa sociedade socialista, uma vez que a igreja é a favor da propriedade privada. E se eu tenho propriedade privada, eu não posso ser a favor do socialismo, certo? E era uma questão de interesse da igreja também ter a propriedade privada, porque ela também acumulava riquezas, certo? A próxima aula, então, nós vamos falar sobre os conflitos gerados por essas ideologias. Espero que tenham gostado, procurei ser o mais breve possível, espero que tenha ajudado e também auxiliado vocês. Certo, gente? Espero vocês na próxima aula. Falou? Abraço, até mais.